E eu que arrumei o maior barraco da minha vida na reunião de pais da minha escola. Senta aí pra você ouvir essa fofoca. Então, gente, numa bela quinta-feira, o diretor da minha escola anunciou que ia ter uma reunião de pais no dia seguinte. E, gente, vamos falar a verdade. Reunião de pais é sempre a mesma coisa. Um monte de professor falando muito mal dos alunos. Mas eu, como não sou nem besta, né, fui lá pra me defender. Mal eu sabia que ia ter o maior barraco da minha vida. Então, gente, chegou eu e minha mãe lá na reunião. E minha mãe foi falando o caminho inteiro. Se tiver reclamação sua, você vai apanhar. Eu já tava até levando o chinelo dela, porque eu sabia que eu ia levar uma surra. Mas tudo bem, a gente chegamos lá, os professores começaram a falar. Falar sobre o quê? Os benditos dos celulares. Aí uma professora em si falou assim pra minha mãe: você que é a mãe do José Eduardo? Ela falou: sou eu mesmo. Ela foi e falou assim: ele só fica no celular, não faz lição nenhuma e ainda por cima responde os professores. Gente, na hora que ela terminou de falar isso, um monte de professor veio em volta da minha mãe falar mal de mim. E eu não deixei baixo não, tá bom? Eu subi em cima de um pau que tinha lá na escola, peguei o microfone e taquei o pau em todos os professores. Eu falei assim, ó: tem professor de educação física olhando pra bunda das meninas, mas o problema são os celulares. Tem professora ficando com professor de matemática, mas o problema são os celulares. Se você comer a comida da escola, você entala de tão dura que a comida é, mas os problemas são os celulares. Tem rato, capivara e cobra na escola, mas adivinhem só qual é o problema? Os celulares. Tem professor ficando com as alunas nas escondidas, mas adivinhem só qual é o real problema? Os celulares. Gente, na hora que eu terminei de falar isso, era a professora apanhando, era a mesa voando, era um monte de mães querendo falar com o diretor. Além de eu ter armado o maior barraco da escola, eu ainda ficava gritando assim, ó: ha, 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 o professor pegou a Camila, ha. Haha, o professor pegou a Camila. Gente, mas eu fiz isso uma vez pra nunca mais fazer, porque a surra que eu levei da minha mãe, cara, foi tão grande, que eu sinto dor até hoje. Mas, gente, sinceramente, eu não me arrependo de nada que eu tenha falado aquele dia. E mais, se eu pudesse fazer, eu fazia de novo. Foi tão gostoso ver os professores tomando no toiço, porque geralmente os professores falam muito mal dos alunos na reunião de pais, né? Mas nessa reunião foi diferente. É como diz o ditado, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Mas então é isso, pobres. Essa foi a fofoca de hoje. Se você gostou, curte e compartilha para mais.